Eu vi 14 milhões de futuros possíveis. Em apenas um deles você aprende química de verdade. E ele começa agora. Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós iremos iniciar a nossa quarta aula sobre equilíbrio químico, que é uma maravilhosa jornada que você já está acompanhando conosco aqui no canal. Hoje iremos falar sobre as aplicações do equilíbrio iônico, vamos falar sobre hidrólise salina e solução tampão. E aí, está preparado? Então fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Como eu já falei, na aula de hoje vamos falar sobre a aplicação de equilíbrio iônico, também vamos falar sobre hidrólise salina, soluções tampão, e você vai entender exatamente as aplicações e a importância de entendermos esse assunto, que está totalmente relacionado à termodinâmica, que foi um assunto que já trabalhamos aqui no canal. Além disso, também vamos compreender melhor como funciona as questões do comportamento ácido e base das soluções, no sentido do controle da acidez e da basicidade por conta da ação de uma solução que você vai entender porque é chamada de tampão. Mas para te dar um spoiler, antes de você aprofundar ainda mais nesse assunto, vai entender que estamos falando de uma resistência à alteração da basicidade ou da acidez de uma solução, ou seja, quando há uma elevação ou uma diminuição do pH, a solução tampão vai atuar diretamente para que isso não aconteça, porque caso contrário, podem ocorrer algumas consequências com a variação extrema do pH em determinados sistemas. Vamos ver isso. Hidrólise salina. Comportamento de sais em água. Sais são compostos iônicos obtidos por reações de neutralização entre ácidos e bases. Quando um sal é dissolvido em água, ele sofre um processo de dissociação iônica, liberando seus íons constituintes, ou seja, pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. É um erro comum pensar que a solução aquosa de todo sal é neutra, ou seja, que possui pH igual a 7 a 25 graus Celsius. Na verdade, a solução aquosa resultante pode ter um caráter neutro, ácido ou básico. O processo denominado hidrólise salina ocorre quando os íons provenientes de um sal reagem com a água. Essa reação do sal com a água é a reação inversa da salificação, ou seja, da neutralização entre ácido e base. Essa interação iônica é capaz de alterar o pH da solução, determinando se seu caráter final é ácido, básico ou neutro. Determinação do caráter de uma solução salina. O caráter ácido-base de uma solução salina é determinado pela força relativa do ácido e da base que deram origem ao sal. Sais derivados de ácido forte e base forte, por exemplo, NaCl ou KCl. O cátion da base forte, como o íon sódio, Na+, e o ânion do ácido forte, como o íon cloreto, Cl-, são pares conjugados fracos e não sofrem hidrólise ao reagir com a água. A solução resultante é neutra, com pH igual a 7 a 25 graus Celsius. Sais derivados de ácido fraco e base forte, por exemplo, KCN ou NaHCO3. O cátion, como o K+, não sofre hidrólise, mas o ânion do ácido fraco sofre hidrólise, removendo H+ da água e liberando íons OH-. A solução resultante é básica, com pH maior que 7. Sais derivados de ácido forte e base fraca, por exemplo, NH4Cl ou Al2SO43. O ânion, como o Cl-, não sofre hidrólise, mas o cátion da base fraca sofre hidrólise, liberando íons H+, ou H3O+, na solução. A solução resultante é ácida, com pH menor que 7. Sais derivados de ácido fraco e base fraca, por exemplo, NH4CN. Tanto o cátion quanto o ânion reagem com a água. O caráter final da solução, se ácido, básico ou neutro,
depende da força relativa do ácido e da base de origem, comparando-se suas constantes de ionização, K índice A e K índice B. Predomina o caráter do eletrólito de origem mais forte. Se a força do ácido fraco e da base fraca forem equivalentes, ou seja, K índice A aproximadamente igual a K índice B, a solução será neutra. Grau e constante de hidrólise. O grau de hidrólise, representado pela letra grega alfa, é definido como a quantidade de matéria de íons que sofreram reação de hidrólise em relação à quantidade inicial de matéria dissolvida. A constante de hidrólise, representada por K índice H, é a constante de equilíbrio associada à reação de hidrólise do sal. Por exemplo, no caso de um ânion genérico A- de caráter básico, o equilíbrio é A- no estado aquoso mais H2O no estado líquido está em equilíbrio com HA no estado aquoso mais OH- no estado aquoso. E a constante de hidrólise é representada por K índice H é igual à concentração de HA vezes a concentração de OH-, tudo isso dividido pela concentração de A-. Acredito que agora você já tem uma boa noção do que se trata o assunto desta aula, sobretudo no que diz respeito às soluções tampão, quando a gente já inicialmente disse que trata-se de soluções que tentam barrar as alterações bruscas de pH. Agora você vai entender que as soluções tampão são utilizadas em diversos contextos, como na composição de medicamentos, de cosméticos e até mesmo a sua atuação em nosso organismo. No sangue, a gente tem muitas soluções tampão que vão tentar controlar as modificações elevadas de pH. Solução tampão. Definição de solução tampão. As soluções tampão são soluções aquosas com a característica de manter seu valor de pH praticamente constante, mesmo que quando são adicionadas pequenas quantidades de ácidos fortes ou de bases fortes. Essa capacidade de resistir a variações bruscas de pH é chamada de efeito tampão. Uma solução tampão é sempre constituída de um par conjugado ácido-base. Os tipos mais comuns são um ácido fraco e um sal solúvel que contém a base conjugada desse ácido, ou uma base fraca e um sal solúvel que contenha o ácido conjugado dessa base. Como uma solução tampão resiste a variações de pH? O mecanismo pelo qual uma solução tampão mantém o pH estável é baseado em dois equilíbrios simultâneos que consomem os íons H+ ou OH- adicionados, impedindo que eles alterem drasticamente o pH do meio. Considerando o tampão de ácido acético, CH3COOH, e o íon acetato, CH3COO-, a adição de ácido forte, ou H3O+, quando íons H3O+, provenientes do ácido forte, são adicionados, eles reagem imediatamente com a base conjugada, o íon CH3COO-, presente no sal. Esta reação forma o ácido fraco, CH3COOH, e água. A reação é H3O+, no estado aquoso, mais CH3COO- no estado aquoso, está em equilíbrio com CH3COOH no estado aquoso, mais H2O no estado líquido. Como os íons H3O+ são consumidos, o drástico aumento da concentração de H3O+ e a redução consequente do pH são atenuados. Adição de base forte, OH-. Quando íons OH- provenientes da base forte são adicionados, eles reagem imediatamente com o ácido fraco, CH3COOH, presente no tampão. Esta reação produz a base conjugada, CH3COO- e água. A reação é CH3COOH no estado aquoso, mais OH- no estado aquoso, está em equilíbrio com CH3COO- no estado aquoso, mais H2O no estado líquido. Como os íons OH- são consumidos, o aumento acentuado da concentração de OH- e a elevação drástica do pH são evitados. O efeito do íon comum também é relevante no comportamento dos tampões. Ao se adicionar um sal contendo um íon comum
ao equilíbrio de ionização de um ácido fraco, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir esse íon em excesso, diminuindo o grau de ionização do ácido fraco, reforçando a capacidade do tampão de neutralizar bases. Existe um limite para a quantidade de ácido ou de base que um sistema tampão pode neutralizar, chamado capacidade do tampão. Exemplos e importância. O sistema tampão do sangue. As soluções tampão são aplicadas em diversos contextos, como na composição de medicamentos e cosméticos, e são fundamentais em estudos bioquímicos e processos de fermentação. Contudo, sua importância mais crítica reside nos sistemas biológicos. O sangue humano como solução tampão. O plasma sanguíneo é um meio aquoso tamponado que atenua variações drásticas de acidez ou alcalinidade. A manutenção do pH sanguíneo em uma faixa muito estreita, geralmente entre 7,35 e 7,55, próximo a 7, é vital, visto que variações abaixo de 7 ou acima de 7,8 são perigosas e insustentáveis à vida. Alterações no pH afetam a estrutura e a função de proteínas, como as enzimas, comprometendo o metabolismo. O principal sistema tampão que regula o pH do sangue é o par ácido carbônico, H2CO3, e íon bicarbonato, HCO3-. Neutralização de ácidos, ou H+. Quando há excesso de íons H+, o íon bicarbonato, HCO3-, que atua como base conjugada, o neutraliza, formando o ácido carbônico, H2CO3. A reação é HCO3- no estado aquoso, mais H+ no estado aquoso, está em equilíbrio com H2CO3 no estado aquoso. Esta reação impede a diminuição acentuada do pH, um quadro conhecido como acidose. Neutralização de bases, ou OH-. Quando há excesso de íons OH-, o ácido carbônico H2CO3, que atua como ácido fraco, o neutraliza. A reação é H2CO3 no estado aquoso, mais OH- no estado aquoso, está em equilíbrio com HCO3- no estado aquoso, mais H2O no estado líquido. Eu sou melhor no que eu faço. E o que você vai fazer é se inscrever no canal do Professor Carlos Júnior agora. Entendeu, Bub? Entender sobre hidrólise salina, soluções tampão, é essencial para que possamos adentrar no assunto da próxima aula. A aula que está por vir e trata do equilíbrio de solubilidade, ou o famoso KPS. É por isso que eu lembro mais uma vez a você para não esquecer de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esqueça que aqui na descrição deste vídeo eu vou deixar o link que dá acesso ao conteúdo deste vídeo de uma forma mais aprofundada, e você vai ver lá no nosso site com mais detalhes sobre esse assunto. Pois é, meus amados, então chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fica com Deus e tchau!